Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa 8ª aula de Geografia Bíblica 1. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graças, paz. Graças, paz, boa noite. Já oramos, pedindo a bênção de Deus. E agora vamos continuar trabalhando aqui no capítulo 8 e no capítulo 9 do livro-texto do pastor Ernesto Nini. O capítulo 8 fala sobre geografia econômica de Israel e o capítulo 9, usos e costumes de Israel. Tá bom? Quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar essas aulas reaprendendo, ouvindo novamente sobre tudo que a gente trata aqui. Gravamos também para que os alunos que fazem o curso em EAD possam estar assistindo esse material, porque esse material faz parte do currículo. E também gravamos para que essas aulas sejam bênção para muitos irmãos que queiram aprender sobre esses temas e queiram se aprofundar em matérias como essa, da geografia bíblica, para poder servir melhor a sua igreja local e pregar o evangelho. A gente deixa abertas essas aulas para poder ser bênção a muitos irmãos também. Então vamos lá, meus irmãos, hoje começando aqui, nesses dois assuntos, eu separei um acervo bem legal aqui, quero tentar unir essa parte técnica a uma parte prática, né? Tentar fazer essa ponte entre a geografia bíblica sobre aquilo que trata da economia, de como eles viviam, né? A relevância do que eles faziam, do que eles negociavam, e tentar extrair, por meio desses acontecimentos, tanto econômicos, sociais, geográficos, a questão dos usos e costumes, as moradias, para que a gente possa entender um pouco a vida dos nossos irmãos em toda a revelação, desde Abraão até os apóstolos. Lembrando que há uma transformação bem significativa, porque Abraão ele era uma pessoa que habitava em tendas, né? Ele era um beduíno, ou um nômade, um seminômade, chamamos, né? Porque ele andava um pedaço, ali ele ficava durante um período num lugar, depois se deslocava para outro, ou seja, ele era um habitante de tenda. E na história, tanto dos patriarcas, depois na história de Canaã, quando eles conquistam Canaã com Josué, e depois, quando vem ali a monarquia de Israel, o reino dividido, muda-se a configuração. Eles deixam de ser um povo seminômade, habitantes de tenda, para agora terem casas. E hoje, nessa matéria de hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre essas questões, sobre como eram esses períodos, como era a vida deles, e qual a importância de saber tudo isso. Tá bom? Então vamos lá. Quero ler um texto bíblico que está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Quero ler do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Gosto muito de abrir nossas aulas lendo um versículo bíblico, até porque estamos num seminário teológico. E nossa premissa superior é aprender a palavra de Deus. Então, o irmão ou a irmã que desejar pode ler para nós João 15, do versículo 1 ao 5. Que hoje a gente vai falar bastante aqui, inclusive, sobre a agricultura, vamos falar sobre o plantio, a colheita, as frutas, né? Essa parte também. E João 15 tem tudo a ver. E percebam que aqui Jesus está usando algo que era muito comum nos dias dele e está fazendo uma ponte sobre ele, sobre o Pai, sobre o que somos e representamos. Então, tenha uma bondade, pode ler para nós, João 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, tampouco vós podereis produzir fruto,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Obrigado, meu irmão. No módulo passado que trabalhamos sobre homilética, falamos bastante sobre as figuras de linguagem. E aqui hoje, percebam, irmãos, a gente está na matéria de geografia bíblica. E o que o irmão acabou de ler tem a ver com uma figura de linguagem, mas tem a ver com a vida dos nossos irmãos, e principalmente de Jesus e dos apóstolos naqueles dias. A videira fazia parte da história deles. A vida de agricultor também fazia parte. Podem ver que a profissão de Adão era agricultor. O seu filho Caim torna-se também um agricultor. E Abel, ele torna-se um pastor de gado, né? Então, olha que interessante. Desde a criação do homem, a agricultura, mexer com o campo, mexer com o gado, fazia parte. E nos dias de Jesus não foi diferente. E ele usou aqui o simbolismo da videira para deixar uma mensagem poderosa para nós. Então, hoje, a gente vai passear bastante, né, nessa questão da economia de Israel, e na aula passada nós começamos falando sobre a fauna, sobre a flora, e esse texto tem tudo a ver com a vida econômica, com a vida social, com a interação social e até mesmo com a vida comunitária. Aqui, além da profissão, todos esses fatores estavam envolvidos na vida de um servo de Deus naqueles dias. E pode ver que Jesus aqui, ele faz uma comparação muito linda, né? Eu não sei se vocês sabem, mas uma das árvores frutíferas mais delicadas é a videira. A videira, ela pode... existem videiras silvestres, mas é muito raro você encontrar videira silvestre. Você encontra goiabeira silvestre, limoeiro silvestre, laranjeira silvestre, quase todas as frutíferas silvestres. Mas a videira, ela é um pouco peculiar, porque para ela poder dar o máximo do seu potencial, ou seja, para que ela produza bem, ela precisa de um agricultor. Ela precisa de um vicultor, uma pessoa que cuida. Ela não atinge o máximo do seu potencial sozinha. Sozinha ela até frutifica, mas ela frutifica muito pouco. Por quê? Porque ela precisa do quê? De cuidado. Olha que interessante. Então, Jesus, ele usa agora essa ilustração viva para falar aos seus discípulos e a todos nós o seguinte, que ele é a videira verdadeira, a única. E o Pai é um agricultor excelente, extraordinário. E nós temos um papel nessa videira que fazemos parte, sermos o que? As varas, ou os ramos. E é muito interessante quando a gente aprende um pouco sobre isso, porque a videira, o ramo frutífero de uma videira, o agricultor, o vicultor, ele simplesmente vai limpando, e os novos ramos que vão surgindo na videira, ele vai cortando, ele vai tirando. Então, percebam que Jesus aqui dá uma lição muito linda do que é uma vida econômica, do que é uma vida produtiva, do que é o cuidado, e da nossa origem. Nós não somos videira. Nós somos um ramo enxertado na videira. E temos um dever. Qual é o nosso dever? Estar apenas na videira? Não. É dar fruto. E todo ramo que, de fato, ele vê que produz fruto, ele limpa. Em outras palavras, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto. E perceba que, como eu disse no início, né, a videira ela também precisa ser adubada na época certa, ela precisa ser tosada na época certa, ela precisa ser cuidada quase como um pet, meus irmãos. É incrível isso. A videira ela é uma árvore assim muito
muito delicada. Se você chegar na época certa e não fizer aquilo que ela precisa, ela não dá os frutos adequados. Tem que ser sempre na medida certa, também não pode ser demais, senão você agride. Por exemplo, a adubação. Você tem que adubar, você tem que afofar certas partes ali da terra e colocar o adubo espalhado na medida certa. Depois você tem que também passar as pesticidas nas folhas na época certa para proteger quando for nascer os novos frutos. Ou seja, há um cuidado muito grande, né? E quem faz esse cuidado é o Pai, porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. E só para terminar, né, essa breve reflexão, Jesus diz, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma das declarações mais lindas de um discípulo. Um discípulo que é ramo, que foi enxertado, um discípulo que é vara, que foi enxertada na videira, a gente só é alguma coisa porque, de fato, estamos nele. E se somos um ramo, uma vara infrutífero, ele nos corta e nos joga fora. Para quê? Para que os ramos frutíferos continuem frutificando. Que possamos ser ramos frutíferos, tá bom? Para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Então, como aprendemos com o nosso querido irmão Tomé, né, naquela ferramenta de inteligência artificial, eu vou aqui fazer um apanhado bem objetivo dos capítulos, porque esse capítulo de número 13, olha só que interessante, ele fala muito sobre, vou passar rapidamente aqui com vocês, fazendo essa lição de casa, né, do capítulo 13, porque aqui fala sobre a fauna, depois ele vem falando também sobre a flora, né? Então, percebam, ele trabalha em cima da fauna, da flora, as árvores frutíferas, dos cereais, e aí ele vai mostrando as árvores dos bosques, as árvores para fins industriais. É uma leitura, assim, eu diria, mais técnica, mas, ao mesmo tempo, quero tentar aqui, como eu disse para vocês há pouco, fazer uma lição de casa, né? Ele fala também sobre a questão das pedras preciosas, né? Dos minerais que existiam. Então, é um capítulo bem interessante, e como nosso irmão Marcos Tomé nos ensinou na última aula a manusear um pouco aqui aquela inteligência artificial, eu vou agora compartilhar com vocês, tá bom? Aqui o Notebook LM, olha só que legal. Então, eu vou pegar aqui o capítulo 13, né? E vou já fazer aqui essa questão do... Como que é o nome mesmo? Como que é o mesmo nome disso? Mapa mental? Mapa mental. Obrigado, Beatriz. Mapa mental. Então, olha só, o mapa mental desse capítulo, né? Olha só. Vai falar muito sobre Canaã, geografia econômica de Israel, né? A terra de Canaã, a descrição bíblica mostrando que é a terra que mana leite e mel, uma terra de abundância, mesmo com toda a dificuldade de água. Aquele lugar é um lugar especial. Deus deu aquele lugar para os seus filhos, para que eles pudessem ali viver o melhor de Deus para cada um deles. Nós sabemos que Canaã, para nós, tem um significado muito mais do que terreno. Eu poderia parafrasear dizendo que Canaã é o lugar que Deus nos deu, ou seja, é a nossa terra de conquista, porque a gente tem que fazer a leitura desse assunto, né, da geografia bíblica, porque aqui a gente está estudando a geografia bíblica, para a gente entender melhor, né, aquele pano de fundo histórico, aquele pano de fundo arqueológico, para que a gente possa fazer a correspondência correta no Novo Testamento, né? Então, quando a gente fala de Canaã, o que seria a nossa Canaã hoje, numa linguagem do Novo Testamento, irmãos? Canaã para nós hoje são as nossas conquistas que Deus nos deu, começando pela nossa salvação, pela nossa família,
e por tudo aquilo que Deus nos deu. E tratando da igreja, o que é a Canaã para a igreja de Jesus? São as conquistas da igreja. Qual é a maior conquista que uma igreja pode ter? O que vocês acham, meus irmãos? Qual é a maior conquista que uma igreja local pode ter? União. Também. A união está dentro da comunhão, né? Está dentro da saúde de uma igreja, mas vamos pensar um pouco mais. Vamos lá. Nós existimos para quê como discípulos de Jesus? Para pregar a palavra. Pregar a palavra. Pregamos para quê? Para ganhar pessoas? Aí, para ganhar pessoas. Então, na realidade, não que a nossa irmã Beatriz disse algo errado, mas a nossa grande Canaã resume-se em ganhar vidas, e aí sim, discipular essas vidas, e fazer dessas vidas discípulos de Jesus, totalmente comprometidos e consagrados, discipularmos essas pessoas, e juntos agora, como corpo de Jesus na terra, continuarmos fazendo com que aquilo que aconteceu conosco agora aconteça na vida de muitas vidas. E aí sim tem sentido a pregação para nos edificar, tem sentido a vida de comunhão, para a gente realmente viver os mandamentos recíprocos. Então, fazendo uma ponte, né? O que é a terra de Canaã para nós hoje? São as nossas conquistas. Mas o que é a terra de Canaã para o povo de Deus no Velho Testamento? É a terra prometida. É a terra prometida. Então, hoje a nossa terra prometida é a salvação da nossa alma e é viver intensamente o reino de Deus através da nossa família e na nossa igreja local. Isso são as nossas Canaãs hoje, né? Tá bom? Ou seja, aplicando, a gente tem que ter também esses frutos. A gente tem que ter essa vida abundante. Para quê? Para que a gente continue fazendo tudo isso de novo, né? Tá bom, meus irmãos? Então, assim, só passando aqui, né? Fazendo agora, é claro, né, irmãos? Percebam que muitos irmãos nossos, por causa de um desequilíbrio, eu diria, nessa questão da leitura bíblica, fizeram de Canaã um lugar, assim, totalmente, né, materialista e consumista, né? Podem ver o quanto Canaã virou um lugar apenas das nossas conquistas terrenas aqui. Mas eu diria, a vida terrena é só um detalhe. Pode ver que nós somos ministros do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo na terra, tá bom? Então, continuando aqui, a terra de Canaã, sobre a fauna da Palestina, né? A gente já viu um pouco. Pode ler para nós, Bia, aqui, essas derivações, né? Esse mapa mental? Sim. A fauna da Palestina, animais na Bíblia, cerca de 120 nomes. Exemplos de animais mencionados, animais puros e impuros, extinção e redução da fauna, causas e exemplos, animais protegidos atualmente, amor e proteção dos animais na Bíblia, nomes de pessoas e tribos com nomes de animais e diversidade de espécies. Exato, né? Como a nossa irmã acabou de ler, a Bíblia vai mencionar mais de 120 nomes. Inclusive o Júnior, depois que desligamos a última aula, ele até mencionou que ele tinha feito uma pergunta falando sobre leão em Israel. E ele falou, mas leão não era da região da África e tal. Eu falei para ele, Júnior, eu confesso que eu nunca tinha estudado sobre o tema, mas eu acredito que não, que naqueles dias fazia parte, né, da cultura do povo antigo ter leões, né? E aí eu não pesquisei, e ele disse que pesquisou, inclusive, assim que ele entrar aqui na classe, ele vai poder mencionar. Ele disse que fazia parte, sim, dos povos antigos, a espécie, né, tanto de leão, e aí, até enquanto conversávamos, podem ver que nós temos Eliseu, com a questão dos ursos, né, que quando zombam de Eliseu, por ele ser calvo, nós temos leão nos dias de Juízes, quando Sansão mata um leão. Nós temos Davi também lutando contra um leão e contra um urso antes de vencer Golias. Então, percebam que o leão, mesmo sendo um africano, um animal mais das regiões da África, mas ali também da região do Egito, de Israel, essa região também ali da Palestina, também tinham, né,
esses animais, né? E temos muitos animais mencionados na Bíblia. E temos aquela lista para os judeus do que são animais puros e impuros. Por exemplo, né, irmãos, vocês vão ver que o povo de Israel, desde os dias do Egito, eles eram pastores. E podem ver, como eu mencionei também aqui com vocês, o nome Caleb, né, tem a ver com cão. E pode ver que no Velho Testamento só temos aquele Caleb, né, que ele era filho de Jefoné. Então, dá para ver que os pais de Caleb, um era judeu e o outro não, e então ele era ali, vamos dizer assim, um judeu, né, mas com pais mistos, mas era um servo de Deus. Então, pode ver que o cachorro, para o judeu, não é um animal tão familiar, né, assim como o porco, por exemplo. E podem ver que quando Jacó vai com seus filhos para o Egito, eles ficam na terra de Gozém, porque os egípcios não se davam bem com os pastores, né? Então, é bem curioso que há uma fauna muito grande e a Bíblia vai mostrar bastante sobre essa questão. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre usos e costumes e a gente compreende um pouco melhor também essa questão dos animais puros e impuros e fica muito claro para nós que o fato de Deus proibir certos animais, principalmente os impuros, era porque, irmãos, naqueles dias, principalmente no deserto, o animal, os impuros, eles acabam sendo, eles comem muitas carniças e também alguns até mesmo dejetos humanos. Então, muitos animais, como o porco, quando é criado solto, eles acabam tendo uma contaminação muito grande, né? E a gente sabe que no Novo Testamento, com o apóstolo Pedro, Deus aqui já estava preparando esse nosso irmão judeu para uma nova fase, que é quando agora o evangelho fosse pregado aos gentios. E aqui Deus estava mudando as regras. Talvez isso pareça meio estranho para nós, mas eu quero lembrar, irmãos, que antes do dilúvio, os nossos irmãos, no passado, eles, literalmente, eles eram vegetarianos. Depois do dilúvio, eles passam a comer carne. E agora, quando chega na nova aliança, na igreja, eles estão aqui recebendo a autorização de Deus para poder mudar a sua dieta. Então, percebam que Deus ele faz como ele bem entende, né? E a gente entende muito bem a importância de compreender essa nova dieta, porque como que você vai pregar para um povo que come algo que você não come, né? Então, assim, Deus ele tem na sua agenda da revelação e da providência, ele sabe o que faz, né? Então, voltando aqui também, falamos um pouco sobre essa questão da extinção, né? Muitas vezes a fauna, também como os animais, eles acabam sendo extintos, principalmente essa questão dos leões, né? A gente vê que eles acabam sendo extintos ali da Palestina. A Bíblia vai mostrar muito sobre essa questão da proteção dos animais, cuidar bem dos animais, né? E essa questão de nomes e tribos, podem ver que temos Judá como um nome sendo representado pelo leão. Nós temos também duas outras tribos de Israel que também recebem uma representação com animais, que é bem curioso, se não me falha a memória, é Dan, e a outra é Benjamim, se não me falha a memória. Mas é bem interessante essa questão, que um é serpente e o outro é lobo, se não me falha a memória, né? Representando aqui os nomes das tribos, né? E vamos agora para o segundo ponto, que é o ponto da flora, né? Querem fazer algum comentário sobre essa questão aqui, meus irmãos? Sobre a questão da fauna de Israel? Vocês viram alguma coisa no livro texto que chamou a atenção de vocês? Não, tudo certo. Tá tranquilo? Tomé? Graça e paz, Tomé. Graças a Deus, pastor. E o nosso irmão Diego também? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor, por enquanto tudo esclarecido. Joia, ó, é Dan mesmo que é comparado à serpente, pode ver que lá em Gênesis 49, 17, e, se não me falha agora também, era Benjamim. Deixa eu ver, Benjamim é um lobo predador, é isso mesmo, né?
Então, essas 3 tribos, na bênção de Jacó, podem ver que até é meio estranho, né, irmãos? Porque a questão do lobo, né? Não, o lobo, deixa eu até explicar uma coisa aqui para vocês nessa aula, né, falando um pouco da fauna. Percebe, irmãos, conhecer a fauna é muito legal, porque quando a gente conhece a fauna, a gente, deixa eu até mostrar para vocês o texto bíblico, tá? Quando a gente conhece a fauna, a gente até entende melhor os textos bíblicos. O lobo, por exemplo, ele faz parte de que categoria? Por exemplo, o leão, o tigre, a onça, eles fazem parte dos felinos, né? O lobo, no caso, já faz parte daquilo que nós chamamos de canídeos. O que são os canídeos, irmãos? Canídeo seria todos aqueles que derivam, que têm uma dentição própria, né? Que estão os cachorros, os lobos, por exemplo, as hienas, né? Aqui, no caso, também, como eu li para vocês aqui, a raposa. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Judá é um leãozinho, por isso que a gente usa, né, leão da tribo de Judá. E aqui no versículo 17, olha só que interessante. Dan é uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. Então, olha que interessante, né? Jacó estava já dando aqui algumas profecias, mostrando até mesmo algumas figuras de alguns animais daqueles dias que representavam um pouco o que eles seriam, né? E eu sei que a serpente, para nós, também é um animal que a gente não tem, principalmente como povo judeu e cristão, a gente não tem aquela familiaridade, mas está aqui no texto bíblico, né? E Benjamim, no versículo de número 27, olha só. Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã e devorará a presa. É um lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo, né? Então, você vê que faz parte da bênção que Deus tinha dado por meio de Jacó às 12 tribos, né? E deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do canídeo, irmãos. O canídeo, ele tem uma característica muito diferente. Por eles terem esses dentes, principalmente atrás da boca, daí onde se deriva essa classificação, né, de ser um canídeo, eles esmagam a sua presa. E podem ver que eles consomem, né, o lobo, como eu disse, a raposa, a hiena, o próprio cachorro, né? E o que acontece? Todas essas espécies, claro que a maioria delas não é adestrada, mas temos aqueles que são adestrados, então a gente tem que fazer essa separação, né? Mas podem ver que a Bíblia ela vai tratar o diabo como um lobo, né? Como um cão, um animal impuro. Já nós, cristãos, somos chamados de ovelhas, dando essa ideia de animais puros, né? Então, assim, é bem interessante. E voltando a essa questão do conhecimento da fauna, né? Quando a Bíblia vai trabalhar sobre essa questão do cão, do lobo, etc. e tal, podem ver que a Bíblia vai mostrar, até em João 10, né? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e ali o texto vai dando ideias de um lobo, que ele saqueia, que ele pula pelas janelas, que ele pula pelas cercas. E é muito interessante, quando a gente aprende a fazer uma leitura de como o lobo age, a gente conhece um pouco como que age o nosso adversário. Podem ver que, para muitas culturas, o lobo ele é um animal admirado. Ele é admirado pelos romanos, ele é admirado pelas tribos, pelos índios, peles vermelhas americanos, por muitas culturas, né?
o chacal, por exemplo, no Egito, havia uma imagem de um deus egípcio em que a cabeça é um chacal e o corpo é de um ser humano. E por que os egípcios adoram o chacal? Porque o chacal, literalmente, ele é um canídeo do deserto, ele sobrevive no deserto, comendo o quê? Comendo animais ou mesmo carniça. Então, ele é um animal resiliente. E, certa ocasião, eu preguei sobre os canídeos e eu aprendi muito, por exemplo, irmãos, a raposa. A raposa, ela é um canídeo, mas ela é um canídeo mais solitário. Ela não vive numa alcateia tão grande quanto são as dos lobos. Existe também, dentro dos canídeos, o lobo do Ártico, né, que ele vive debaixo de temperaturas baixíssimas e ele consegue ali sobreviver no Ártico. Então, quando a gente estuda sobre os canídeos, fazendo uma ponte com a Bíblia, a gente consegue compreender um pouco como é o nosso arqui-inimigo. Interessante, né? Porque muitas vezes quando Deus usou essa figura de linguagem chamando o inimigo de lobo, muitas vezes Deus chama os ímpios na semelhança de cães, né? Por quê? Qual é a figura de linguagem? Qual é o significado que está por trás? Então, conhecer sobre a fauna tem muito a ver conosco, né? Tá bom, meus irmãos? Tem muito a ver com relação ao que Deus está querendo nos ensinar sobre o nosso arqui-inimigo, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Vamos agora para a Flora, né? Flora. Querido Tomé, leia para nós aqui a Flora, meu irmão, por gentileza, rapidamente. Riqueza da flora mencionada na Bíblia em Israel. Cereais e leguminosos, hortaliças, árvores frutíferas, condimentos, incenso e bálsamo, plantas para fins industriais, árvores do bosque, plantas de adorno, plantas aquáticas, ervas e cardos e plantas diversas, ervas amargas, maná, etc. Joia. Vamos começar de baixo para cima, irmãos. Essa questão da flora, deixa eu fazer aqui um breve comentário. Na ceia, hoje a nossa ceia, fazemos ela de que forma? Apenas com quê? Com A nossa pão e vinho. ceia, né, no caso, que a gente chama de Santa Ceia, o que nós utilizamos? Pão e vinho. Pão e suco de uva e pão. Joia. Suco de uva e pão. Mas e na Páscoa, em que Jesus faz a última Páscoa, né, no caso, e ali ele dá a nova aliança, e ali ele separa dois elementos, o pão e o vinho, né? Mas na Páscoa, na celebração da Páscoa, vocês já estudaram sobre o que o judeu comia na Páscoa? Carneiro? Não? Fala, Tomé. Carneiro? Isso, cordeiro, né? Lembra, eles faziam um sacrifício? Lembra lá no Egito, né? Que eles matavam um animal, passavam sangue na verga da porta, e depois ali no caso, foi para que o anjo da morte não entrasse na casa daqueles que obedecessem a instrução. Ali já era um tipo de Jesus, né? Do que Jesus faria conosco na nova aliança. Podem ver, meus irmãos, que agora, na nova aliança, Jesus, ele dá a nova aliança, mas ele é o próprio Cordeiro, né? Ele é o próprio Cordeiro. Percebe, irmãos, conhecer sobre a geografia bíblica é muito maravilhosa, porque a gente acabou de falar um pouquinho da fauna, agora a gente está falando da flora, e aqui a gente está entrando também em algumas coisas que tem tudo a ver com a nova aliança. Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre e ele deixa essa nova aliança na Páscoa judaica. Só que na Páscoa judaica, irmãos, eles também comiam ervas amargas. Eles comiam ovo também.
Então, entre muitas outras coisas que tinham na mesa, podem ver que as ervas amargas tinham um simbolismo. Lembra qual era o simbolismo que até Moisés faz questão de deixar registrado? Quem se lembra? Para não se esquecer das dores que eles passaram? Exatamente. Então, como que eles faziam? Eles, na festa da Páscoa judaica, quando eles celebravam, eles colocavam muitas comidas. E as ervas amargas faziam parte dessa, além, claro, faziam parte da dieta deles normalmente, mas fazia parte principalmente dessa festa. Por quê? Porque ali eles queriam deixar e perpetuar, quando uma criança comesse aquela erva amarga, é normal, pode ver, as crianças gostam do que é doce, do que não é amargo, né? Então, fosse lembrado o simbolismo do quê? De que o nosso povo sofreu no Egito. Mas Deus, com o seu braço poderoso, nos mandou a libertação. E ele mandou com que sacrificássemos um cordeiro e ali manchássemos as ombreiras e a verga da porta para que o anjo da morte não entrasse. E assim o anjo da morte não entrou e o povo de Deus saiu do Egito, né? Por isso que vem, né, essa palavra Páscoa, saída, passagem, né? E percebam aqui, as ervas estão, a flora da Palestina faz parte, né? E dentro dessa da flora da Palestina, irmãos, eu até separei aqui para vocês, né? Já já a gente vai ver umas fotos, a questão dos cereais, o trigo, né? O trigo para o povo judeu tem um simbolismo muito importante, porque eles fazem o pão. Ainda na aula de hoje a gente vai falar sobre os usos e costumes, mas lembra quando Jesus diz que eu sou o pão vivo que desceu dos céus? Deixa eu até adiantar aqui algo para vocês. Para o judeu, eu não sei se vocês sabem, eles não tinham garfos e facas. Eles não comiam como nós comemos. Alguém já estudou sobre isso? Você sabe como que o judeu comia? Como que ele pegava a comida? Já ouviram alguma coisa a respeito? Não? Eu não, pastor. Também não. Então, por isso que essa aula de hoje eu estou tentando aqui entrar em vários assuntos para enriquecer, porque o livro ele vai trazer os assuntos. Mas quando a gente estuda um pouco mais e vai para a prática, a gente começa a compreender. A mesa do judeu, a gente vai ver já já no próximo capítulo, a mesa judaica era uma mesa baixa, começa por aí. Era uma mesa de centro-baixo. Sabe as mesas dos coreanos e dos japoneses, que ela é bem baixinha, que eles sentam para comer? Praticamente como se fosse do tamanho de uma mesa de centro. Essas mesas nossas que nós sentamos em cadeira, não é que não existia, mas não era comum na casa de um judeu. Então, geralmente, os pais, principalmente a mulher, quando ela colocava as panelas e as travessas na mesa de centro, eram travessas grandes. Então, a mulher ela fazia um pão. Existia o pão com fermento, mas, via de regra, se comia muito pão sem fermento, que é o pão asmo. Então, o que eles faziam? Ele pegava o pão asmo, e agora ele pegava, literalmente, uma folha do pão, pegava um pedaço do pão, e aí ele ia lá e pegava com pão a comida e comia. Então, na realidade, o pão fazia parte de um utensílio para se pegar a comida. Então, percebam, quando eles comiam o pão, como nós gostamos do pão, o pão faz parte da nossa cultura, da cultura de quase todos os povos, mas para o judeu ainda o pão ainda é um instrumento. Então, quando Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não vivem sem mim, vocês precisam de mim. E para o judeu, mais do que para nós, brasileiros, né, o pão ele faz parte da dieta deles o tempo todo. Tudo que eles fossem comer precisava do pão para pegar. Vamos lá, meus irmãos. Talvez vocês comeram pão hoje no café da manhã. No almoço e na janta, não. Mas para o judeu é no café da manhã, no almoço e na janta, porque é o garfo e a faca do judeu. Então, perceba que interessante, né? Sabe o pão sírio? O pão asmo é que nem o pão sírio. Então, eles
fazia parte da cultura deles, né? Então, você vê, os cereais e as hortaliças, né? A gente vai ver muitas mensagens falando sobre as hortaliças, o grão de mostarda, né? As árvores frutíferas, já eu vou abrir para vocês aqui, eu separei aqui alguns temas, né? A gente vai falar um pouco sobre as lentilhas, sobre o trigo, falei há pouco sobre a videira, né? Mas eu vou continuar falando um pouco mais ainda sobre o fruto da videira, e principalmente do lagar, e quero falar também sobre a oliveira. Então, já a gente vai trabalhar com algumas fotos, né? E essa questão também dos condimentos, bálsamos, incensos, né? Podem ver que era muito comum, né, essa questão também de plantas para fins industriais. Nós vemos que, desde lá do Egito, eles tinham papiro, né? As árvores dos bosques, na realidade, seriam árvores para se fazer coisas, né? Objetos, né? E, então, é muito interessante essa questão aqui da parte da flora de Israel. Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Alguma dúvida? Então, agora aqui, os minerais, né? Leia para nós, irmã Elisângela, sobre as questões dos minerais, né? Sabemos que cada povo, cada terra tem, né, maiores riquezas do que outras, mas todos os povos sempre têm algum tipo de minerais na sua terra. Pode ler para nós, Mima. Minerais em Israel. Terra rica em minerais, metais e materiais, ouro, prata, ferro, cobre e etc. Pedras preciosas, listas bíblicas e exemplos. Pedras, abundância e uso histórico e atual. Diamante, fonte de divisas atual. Aqui, meus irmãos, tem que lembrar que essa questão dos minerais, e olha só que interessante, né? Sempre, né, os povos antigos, eles procuravam descobrir onde estavam as pedras preciosas, porque isso significava riqueza para eles e prosperidade. Mas olha só que interessante. Vamos pegar aqui um exemplo do ferro. Do ferro. Vocês, quando forem fazer aqui conosco a matéria Introdução ao Antigo Testamento, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Porque os filisteus, eles assombravam durante muitos anos e décadas os israelitas. Uma das informações é porque os filisteus, eles desenvolveram a tecnologia do aço. Então, as espadas dos filisteus, elas eram de aços, eles tinham, né, descoberto o aço, enquanto as espadas dos israelitas eram só de ferro. Então, percebam, parece bobeira isso, mas hoje em dia, uma tecnologia de um país é sinônimo do quê? De uma riqueza. Lembra que na nossa última aula, quando nós falamos sobre as estradas e o caminho, eu fiz uma ponte aqui, que as redes digitais, que o mundo tecnológico é uma nova estrada que se abriu, é um novo caminho. E assim como uma estrada e uma rodovia, ela une pessoas, povos, ela pode ser um vínculo para que a gente propague o evangelho, anuncie o reino de Deus. Percebam que aqui também na questão dos minerais, a gente poderia dizer também, de uma certa forma, que isso gerava riqueza para aquele povo, e dentro dessas riquezas, uma certa tecnologia, porque como eu disse para vocês aqui, essa questão de espadas e de objetos de defesa do exército de cobre e de ferro, quando tinham uma nova tecnologia, mudava tudo. Um soldado com uma espada de aço, lutando com 10 soldados com espadas de ferro, ele vencia, porque era uma tecnologia mais avançada. Tanto é que nos dias do rei Davi, ele consegue o acesso a essa tecnologia dos filisteus. E por isso que Israel, ali com Davi, passa até mesmo a dominar os filisteus. Percebam, irmãos, parece muita bobeira, né? Mas quando a gente começa a entender a geografia, a economia de um povo, e a gente começa
a se preparar para aquilo e a enxergar aquilo como um meio de prosperidade, a gente está indo na frente, sendo protagonista na sociedade, né? E quando eu falo aqui sobre os minerais de Israel, e aqui a gente cita alguns, percebam, hoje, eu não sei se vocês têm visto o quão tem sido valioso aquilo que chamamos de terras raras. Eu não sei se vocês sabem, né? Terras raras. Há um investimento das grandes indústrias hoje comprando aquilo que chamamos de terras raras. O que seriam terras raras? Existem em alguns lugares, muitas vezes, por exemplo, certos minerais que são valiosíssimos. E quem possui essas terras raras, se eles sabem negociar ou se eles comercializam essas terras raras, e não só comercializam, mas se eles desenvolvem, né, aquele mineral, eles acabam sendo protagonistas na sociedade. Eu acompanho bastante essa questão de terras raras, né? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, a China, existem alguns caças americanos que eles precisam de um certo mineral que só existia na China, ou pelo menos é um dos lugares que existia mais. Algumas empresas americanas compravam dos chineses e essas empresas, na realidade, eram empresas, vamos dizer assim, se descobriu depois, empresas de fachadas, porque essas empresas, elas compravam por uma certa utilidade, aquele tipo de mineral, mas, na realidade, o final último daqueles minerais iam para a inteligência americana para desenvolver a tecnologia do caça americano. Jamais os americanos... Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Pode ver, a gente não está na aula de economia e recursos naturais. Percebam, irmãos, tudo isso, por que eu estou sendo tão enfático nessa questão econômica? E estou fazendo esses paralelos hoje? Para mostrar... Lembra que na última aula eu falei que quando a gente tem uma economia forte e próspera, a gente tem uma educação melhor? E quando a gente tem uma educação melhor, a gente continua tendo uma economia melhor. E aqui são escaladas. A gente vai escalando. Eu tenho uma prosperidade, eu tenho uma fonte mineral, eu tenho terras ricas. E aí eu posso investir em educação. E aí eu desenvolvo uma nova tecnologia. Ou seja, e eu acabo tendo mais... Ou seja, eu vou escalando. Nós precisamos pensar de forma estratégica. E por que eu falei agora desse caça americano? Porque se os americanos chegassem para os chineses e dissessem, olha, nós queremos esse mineral que é para os nossos caças, eles jamais venderiam. Porque eles iriam estudar isso e diriam assim, bom, se os americanos estão utilizando isso na defesa deles, isso é assunto de inteligência, irmãos. E talvez você diga assim, pastor, mas por que eles fazem isso? Porque isso é a proteção de um país. Deixa eu dizer uma coisa aqui, por que as pessoas muitas vezes mandam expedições para a Lua, para Marte, irmãos? Você acha que eles estão apenas querendo explorar a Lua? Não, eles estão querendo desenvolver uma nova tecnologia, com uma nova descoberta. Isso tudo é riqueza, meus irmãos. Isso tudo é riqueza. Não pensem vocês, né, que um país vai entregar isso para outro país, né? E por que eu estou falando isso, né? Pode ver que todas essas riquezas fizeram com que o povo de Deus se mantivesse na história, fossem preservados na história, e eles aprenderam com as outras nações. E a gente deve pensar assim também de forma estratégica, como Igreja de Jesus. Né? A gente tem que ter essa visão também, eu diria, estratégica. É claro, irmãos, uma igreja não tem que se preocupar com caça, entendeu? Né? Não é a nossa função, né? A nossa função é outra. Mas percebam que esse assunto é um assunto muito interessante, né? Aqui as pedras preciosas, no caso, elas iam para as estolas sacerdotais, para as roupas dos príncipes, para os enfeites das mulheres, né? Então, e também para as questões dos negócios, né? Você poder ter diamantes, ter um lugar onde você descobre diamantes, isso é uma riqueza maravilhosa, né? Pode ver que até hoje muitos judeus comercializam diamantes,
né, e ouros e pedras preciosas. Por que será? Porque isso tudo gera riqueza, gera prosperidade, ou seja, isso é muito interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Né? Vamos lá. Alguma pergunta? Alguma? Sim, eu queria comentar. Pode falar. Daquela passagem de Salomão, né? Quando ele vai construir o templo, ele ganha muito ouro e ganha muita madeira também, né? Que é aquela madeira toda especial. Cedros do Líbano, né? É sobre isso, né? Que realmente ele não só tinha Israel, mas que eles também ganhavam, né? Dos outros povos. Como ele estava ali Sim. cheio de aliança, né? Exatamente, você pode ver que ali é um exemplo muito legal, Beatriz, das outras nações fazendo aliança com Israel, porque a gente tem que lembrar, né, que a gente já até aprendeu aqui, que nos dias literalmente nos dias de, como que eu posso dizer, de Davi, o reino de Israel foi muito expandido, né? As terras, os territórios ali de Israel foi muito expandido. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês até um mapa, só para relembrar um pouco dessa questão. Olha só, naqueles dias, olha só, o território de Israel tinha sido bastante significativo. Olha aqui, ó, Império de Davi e de Salomão. Podem ver aqui, ó. Aqui, nessa parte, ó, o reino de Saul, no seu auge, alcançou isso que está aqui está aqui para vocês, né? No caso, seria um Salmão, tá vendo? No auge de Saul, ele teve essas conquistas, né? Pode ver de Dan até um pouco depois de Berseba. Já nos dias de Davi, olha onde chegou, né? O reino de Davi. O reino de Davi foi muito mais, ele literalmente, ele conseguiu conquistas muito maiores, né? Ou seja, e praticamente se tornou quase que um império, quase. Mas nos dias de Salomão, a glória dele foi tão grande que os outros reinos o presenteavam mais ou menos como exatamente o que você acabou de dizer, Beatriz, fazendo alianças, né? Porque a gente aprendeu, lembra das rotas comerciais, via mares, a rota do rei, né? Caminho real, ou seja, a região da Palestina, ela fazia esse caminho das rotas comerciais, e agora Israel estava sendo uma grande nação, né, nos dias de Salomão. Então, isso tudo gerou muita prosperidade, né, para Israel, e essas alianças. Irmãos, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê várias alianças, né? A gente vê até alianças, depois que o reino se divide, entre a tribo do norte e a tribo do sul, muitas vezes a tribo do norte com a Síria, a tribo do sul com o Egito, ou a tribo do sul com outros. Essas alianças, elas eram estratégicas, né? Então, assim, é importante a gente entender um pouco da geografia daqueles povos no Velho Testamento e do Novo, porque tudo isso tem tudo a ver com essa matéria, né? Não só compreender o território, mas compreender que, como eu disse, né, irmãos, quando a gente tem uma economia forte, a gente tem não só uma economia forte, mas a gente tem ali a possibilidade de prosperar e a possibilidade do quê? De escalonar na educação. Porque, irmãos, podem ver, são poucos os povos que, quando estão tendo pouca prosperidade, investem em educação. Poucos povos. Só povos realmente que já são, eu diria, centenários, eles sabem da importância da educação, e mesmo em meio a toda a privação, eles tentam sobreviver, mas eles sabem que eles têm que estudar. E agora, para que a gente realmente escale muito, uma coisa está ligada à outra, e eu diria que a economia está ligada diretamente à questão da educação. Se a economia vai mal, a educação embica. Se a economia vai bem, a educação... Por isso que a prosperidade é importante na nossa vida. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Já já a gente vai para o turismo, vamos para os pesos, aí a gente vai continuar. Deu o horário aqui. Mas mais alguma pergunta, meus irmãos? Não? Essa questão, meus irmãos, das pedras, né, preciosas, podem ver que na estola sacerdotal,
haviam as pedras representando as 12 tribos. Na testa que o sumo sacerdote usava, havia ali uma placa de ouro dando com um escrito, mostrando a glória de Deus, né? E aquilo que o sumo sacerdote representava. Então, né, é muito interessante tudo isso, e já já a gente volta aqui, não só para o nosso mapa mental, mas também porque eu separei aqui bastante desenhos para a gente poder estar aprendendo juntos. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou parar aqui nossa gravação, tá bom? E vamos para o intervalo.